Lembra que eu falei para vocês das configurações de mão, pontos de articulação, movimento, expressão, tudo isso que eu expliquei semana passada, né? A língua de sinais é uma língua que nenhum sinal ele vem com o gênero feminino e masculino. Então, o sinal de filho ou filha é o mesmo. Eu vou caracterizar o gênero feminino ou masculino antes da minha sinalização. Então, se eu quero dizer que eu tenho uma filha, eu vou ter que fazer o sinal de mulher, filha. Se eu tenho um filho, sinal de homem e filho, tá? Então, sempre a gente tem que guardar isso na nossa memória. Se eu fizer isso aqui, como é que a gente vai traduzir? É filho? É filha? Não sei se eu só fez esse sinal. Então, eu posso falar meus filhos. Ok. Mas aí eu não identifiquei se são meninos, se são meninas, se são só meninas, se são só meninos, se é um casal. Não sei. Eu preciso dessa identificação, tá? Por isso que quando a gente faz mulher, ó, esse é o sinal de bênção. Bênção, certo? Então, se eu quero falar mãe, é um sinal composto. Como é que eu faço mãe? Mulher, bênção. Se eu vou dizer pai, homem, bênção. É um sinal composto. Eu preciso identificar de quem eu tô falando. Da minha mãe ou do meu pai. Vou falar da minha irmã ou do meu irmão. Então, sempre vai ter essa característica. O que é interessante, que é importante vocês anotarem aí, é que, por exemplo, se eu for escrever o sinal de irmão, a palavra dentro de uma frase, eu não vou colocar irmã, irmão. Eu vou escrever IRM e uma arroba. O arroba, sempre que tiver o arroba no final, o símbolo do arroba no final da palavra, indica que essa palavra precisa da determinação do gênero feminino ou masculino antes da sinalização. Tá? Então é irmão, filho, filha, prima, primo. Não existem as duas palavras na língua de sinais. O sinal é o mesmo. Então eu fiz, esse é o sinal de primo. Primo, né? Primo no geral. Mas eu quero dizer que é minha prima. Então, prima. Homem, primo. Eu quero configuração de mão em G. Primo. G, junta lá o dedinho. G. Primo. Porque se eu fizer aqui, o que é? Trabalho. Esse sinal de primo é como se fosse... Porque... Esse sinal é de gêmeos. Gêmeos ou gêmeos. Né? São dois sinais que nós temos, porque são irmãos iguais. E eles atribuíram esse sinal de primo, que primo é como se fosse um irmão, né? Então, primo. Agora, se eu fizer essa configuração de mão, fizer esse movimento na frente do corpo, é outro sinal. Lembram? Configuração de mão é diferente, o movimento é praticamente o mesmo, para frente, só que esse não toca no meu corpo. Esse é o sinal de trabalhar. Trabalhar, né? Então, eu tenho primo, eu bato na barriga, ó, bato no tanquinho, né? Bato lá na barriga, depende, gente. O meu é um tanque milha, por exemplo, né? Tá? Um tanquinho, né? Bate lá. E o outro é para fora, não encosta no corpo, né? Então, por isso que a gente tem que lembrar que o movimento, o ponto de articulação e a configuração de mão são as características desses sinais. Tudo bem até aí? Dos sinais que a gente viu a semana passada, tudo bem também? Tranquilo? Beleza?